E o repórter João Vitor Guedes passou a manhã dessa sexta-feira nos terminais aqui da capital. Todas as reclamações dos usuários do transporte coletivo foram constatadas por ele como atrasos, superlotação e veículos sucateados. Mesmo autuado em 140 vezes pela CMTC, a Metrobus não apresentou melhorias. Quem utiliza o eixo Anhanguera na região metropolitana de Goiânia sabe que o descaso embarca junto com mais de 200 mil passageiros em ônibus sucateados e superlotados. A CMTC estabeleceu um prazo de 30 dias para a Metrobus realizar uma série de adequações aqui no eixo Anhanguera. Nós estamos no terminal Novo Mundo e a gente vai tentar embarcar agora. Olha só, o ônibus chegou aqui, olha como que está cheio. Olha só o empurra-empurra, não tem fila, não tem nenhuma organização. Vamos ver se a gente consegue embarcar para a gente ver a situação do eixo Anhanguera. Olha só. Bom, aqui já está muito lotado, vamos ver se a gente vai conseguir. É assim todo dia. Falta ônibus aqui no eixo Anhanguera. Atrás aí, Bom, gente, aqui o ônibus já está lotado, nós estávamos esperando na plataforma, tinha 15 minutos, mas nós não vamos conseguir entrar. E olha só o risco que os passageiros têm, olha a porta fechando na passageira, olha só o perigo que é isso aqui. Não consegui embarcar. O jeito foi esperar em uma plataforma lotada em meio a vários outros passageiros. A senhora notou alguma melhoria de 30 dias para cá? Piorou. Piorou? Piorou a situação. E aí, na geral, não é só no eixo. A verdade, a melhorou foi nada, foi piorar cada dia mais esses eixão todo quebrado. Quando o veículo chega, começa o empurra-empurra e a correria. O ônibus chegou depois de 15 minutos, olha o empurra-empurra. Consegui entrar. Olha só, poucos segundos o ônibus está lotado. Gente, é uma disputa por espaço. Não é fácil, não. Vou mostrar para vocês. Continuam entrando. Realmente não é fácil. Vocês viram como que é o empurra-empurra, porque as pessoas ficam preocupadas em querer entrar logo, porque como demora a passar outro ônibus, então quando vem um, as pessoas ficam desesperadas para entrar. Vou mostrar para vocês como está o veículo nesse momento. Olha só, está completamente lotado, muitas pessoas em pé e a viagem ela é desse jeito. O trajeto entre o Terminal Novo Mundo e a Praça da Bíblia é marcado por desabafos. A população está cansada de pagar por uma passagem cara com um serviço de péssima qualidade. A qualidade só caiu os ônibus defasados, pedaços só cheio, o pessoal não tem educação, entra só empurrando. Não vale R$4. Não vale R$4. Só aumenta a passagem. Sabe que eles não tem dó dos pobres que trabalham, dos trabalhadores também, não? No terminal Praça da Bíblia, a situação não é diferente. Em vários ônibus, as portas dificultam ainda mais a vida do passageiro. Nesse flagrante, apenas um lado abriu. Nessa outra situação, após um tumulto na hora do embarque, essa usuária acabou ficando presa na porta e por pouco não se machucou. Ele não vai, quer soltar a porta. Pera, moço! Pera! É porna! Ai, tô precisando ir, por isso eu quero ir. Meu Deus do céu! Isso aqui, ó, é a falta de respeito com nós que paga R$4, né? A gente fica aqui, ó, horas e horas. Demora muito, super lotado, sabe? Uma humilhação, como nós trabalhadores. A população denuncia que a frota antiga dos ônibus do eixo Anhanguera tem causado acidentes. Uma linha do ônibus que veio pro Caneiro outro dia, o pneu estava careca, chovendo, o ônibus derrapou na pista e bateu no viaduto da Vila Galvão. Então tá realmente tudo uma vergonha, tem que mudar bastante. Esse outro passageiro cortou o braço ao passar na catraca do terminal. E o ferro tem uma ponta afiada, e isso faz com que as pessoas se cortem lá. Pelo WhatsApp da TV Serra Dourada, o 985197000, recebemos centenas de participações dos telespectadores. O Jânio falou da demora dos ônibus que vão para Senador Canedo. Essa aqui é a plataforma que os passageiros pegam para ir para Senador Canedo. Como que é difícil? Aqui tá complicado. No horário de pico a gente espera mais 40 minutos aqui no ponto.
A Ângela Barbosa classificou o transporte como horrível e criticou a superlotação. E ela está certa, 7 horas da manhã e olha a situação dos ônibus. Por causa de todas essas irregularidades, a Metrobus foi autuada 140 vezes esse ano pela CMTC. A empresa alega dificuldades financeiras, que possui um prejuízo de R$2 milhões e que não tem dinheiro para substituir a frota e colocar mais ônibus. Enquanto isso, o trabalhador não tem opção e sofre em meio ao caos. A situação é complicada em praticamente todos os terminais. Olha só como está a plataforma aqui na Praça da Bíblia. O pessoal vai tentar embarcar. Veja só o tanto de gente. E os ônibus demorando a passar. E as pessoas elas se aproximam da porta do veículo, mas ele fica cheio em poucos segundos. Então tem que esperar outro. Olha lá, já está cheio. Dentro dos ônibus, a situação já beira o insustentável. Essa daqui é a situação de uma das portas aqui, de um desses ônibus do eixo Anhanguera. Não tem a borracha de proteção aqui. Olha só o buraco que fica aqui. Facilmente dá para passar um braço. O risco é muito grande, o pé também. Olha só. Aqui a gente percebe que está tudo velho. Viu como passou um ônibus aqui ao lado? Realmente é muito difícil. Falta de infraestrutura aqui desses ônibus, dá para perceber assim nitidamente que eles estão sucateados. Outro problema aqui nesse veículo, olha só, aqui essa tampa está quebrada, facilmente tá quase saindo. Agora imagina só, quando chove mais aqui dentro? Chove mais aqui dentro que lá fora. Enquanto faltam ônibus para atender a demanda, pelo menos 68 veículos estavam parados na garagem na última quinta-feira. E o usuário exprimido em meio a uma multidão. Que é uma calamidade, isso aqui é uma sem vergonhice. Ônibus todos velhos. Tudo velho, nenhum não presta, nenhum não presta. A revolta com o sentido desses usuários. Nós estamos agora aqui com a promotora Fabiana Samaloa. Uma boa tarde. Boa tarde. O que o Ministério Público já apurou junto à Metrobus sobre essa situação? Não é uma linha lucrativa? Sim, o eixo Anhanguera é uma linha extremamente lucrativa. Entretanto, ao longo dos anos, houve de fato um sucateamento da frota que comprometeu sensivelmente a prestação do serviço, em razão de diversas decisões políticas que foram tomadas pelo Estado de Goiás, que é o acionista majoritário da Metrobus, relativa a políticas públicas, que ele deveria arcar com o custo e acabou não arcando, recaindo sobre a Metrobus e a sua receita tarifária o custo desse serviço. Pois é, promotor, essa situação não entra na minha cabeça da questão exatamente dessa linha. Vamos fazer uma comparação? O eixo Anhanguera em relação às outras linhas, qual é a diferença de lucratividade? Bom, as demais linhas elas têm um índice de passageiro por quilômetro entre 2 e 2,5. É um índice bom isso? É um índice sustentável do ponto de vista contratual. Já se sabia que seria assim quando se fez o contrato. O eixo Anhanguera, o índice de passageiro por quilômetro é de 8. Mais de 3 vezes? Mais de 3 vezes. Ou seja, extremamente lucrativo? Extremamente lucrativo. Por que está desse jeito? Em razão dessa situação que eu te relatei. Quando se instituiu o subsídio da tarifa, esse pagamento desse subsídio era feito por intermédio da Metrobus, ou seja, o Estado de Goiás repassava esses valores relativamente à tarifa para a Metrobus e ela arcava ela repassava isso para o usuário. Com o cartão Metrobus, isso foi regularizado, mas isso só ocorreu em 2016. O Estado passa diretamente para o usuário esse valor. Mas ao longo dos anos, até que isso ocorresse, a Metrobus arcou com esse custo em razão dos atrasos que eram de repasses que eram efetivados. Agora, o que dizer dessas cenas que nós vamos repetir agora, que foram mostradas na reportagem do João Vitor, sobre esses ônibus parados? São cerca de 60. A Metrobus diz estar trabalhando para resolver a situação de operação desses veículos. O Departamento de Manutenção da empresa vem trabalhando no sentido de disponibilizar o maior número possível aí desses ônibus para a população, diz a Metrobus. E os ônibus que compõem a frota, assim como qualquer outro equipamento que seja submetido a um nível de serviço severo, não estão livres de falhas técnicas e mecânicas. A empresa diz que em 2014 foram adquiridos 46 novos ônibus e diz também estar empenhada em resolver
todas essas situações. 2014? 2014. Mas por que está sucateado 3 anos depois? A frota ela é uma frota bem nova e, de fato, não existe uma razão técnica plausível para que essa frota tenha chegado a esse estado em tão pouco tempo. E o que diz a Metrobus sobre isso ao Ministério Público? A falta de recursos para a manutenção, né? Ou seja, ela acumula um déficit financeiro mensal de aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de reais em razão dessas políticas decorrentes desse fato que eu relatei, decorrente da tarifa única, né, que foi instituída e da extensão do eixo Anhanguera. Agora, promotora, esse consórcio aí que envolve a empresa Reunidas, a Metrobus, já está funcionando? Não, foi esse ponto que o Ministério Público questionou, né? Nós, durante todas as investigações, fizemos várias reuniões e na última reunião que nós realizamos, tanto a Reunidas como a Metrobus já manifestaram que não vão celebrar o consórcio em razão dos vícios que foram apresentados. Bom, o que se pretendia era retirar a Metrobus do seu regime de direito público, da possibilidade de controle, ou seja, seriam reunidos num consórcio todos os bens, frota, recursos, arrecadação de tarifas, que seria feita por esse consórcio de forma única, seriam realizadas as despesas e divididos os resultados. Ou seja, é uma reunião muito perniciosa de recursos públicos e privados que não poderiam ser controlados adequadamente. Fabiana Samaloa, promotora, uma boa tarde, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado.